Namaskar. Estamos de volta aqui no nosso encontro de meditação das quartas-feiras. Agradeço a companhia de quem está assistindo aí ao vivo ou quem for assistir depois ou no IGTV, né, ou no YouTube. Bom, o tema de hoje é um tema maravilhoso. Eu posso dizer que foi o tema que me pescou assim, dentro da filosofia do yoga. Na verdade, eu comecei a prática antes de estudar e fui perceber que a filosofia e o yoga é muito mais do que prática física ou qualquer coisa similar, quando comecei a estudar. E aí, quando encontrei uma maneira que me explicava, algo que me explicava a criação do universo de uma maneira não dogmática, ali eu comecei a prestar atenção e falar, eu acho que o yoga tem mais para me oferecer do que um pouco de exercício que vai fazer eu me equilibrar meu corpo, minha mente. Eu acho que tem respostas mais profundas aí. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco desse que é o ponto. Eu ia trazer o livro, eu acabei esquecendo. Tem um livro que chama Ideia e Ideologia. É um livro maravilhoso que fala especificamente sobre esse tópico. Para começar a falar sobre o que a gente chama de Brahmachakra, que é o ciclo cósmico. Então, o chakra é roda, né? E Brahma é Deus. Então, é o ciclo divino. Dentro desse ciclo divino está contido a criação do universo, tudo que existe nele, e esse ciclo conta o caminho que a gente fez até aqui. Então, na verdade, ele explica o que a gente é, de onde a gente veio e para onde a gente está indo. Por isso, como eu disse, um assunto denso. Eu vou dar uma pincelada. Assim, quem quiser até se aprofundar, eu incentivo muito a procurar um curso. A gente pode orientar o próprio Dadayukteshananda. Ele está iniciando um curso de filosofia do yoga e esse é um dos tópicos do curso. Então faz um contato com a gente, que a gente conecta vocês com maneiras de se aprofundar nesse assunto. E para começar, eu quero começar falando do que a gente tem mais hoje em dia, né, que é mais do materialismo. A gente tem fala do paradigma do materialismo, como que a gente normalmente vê. A gente vive ainda muito conectado somente ao que é empírico, ao que a ciência conseguiu ou consegue explicar, e nesse tópico há um ponto onde a ciência não consegue, ela não tem, não é que não consiga, realmente ainda não consegue, mas ela não tem convicção. A ciência depende de provas empíricas, né, vamos dizer assim. Então, o que o materialismo ele diz? O materialismo diz que, para o materialismo, a mente é igual à consciência. Não existe diferença. São níveis diferentes de uma mesma coisa, vamos dizer assim. Eles entendem que a consciência ela é a matéria altamente organizada. Então, é uma expressão sutil da matéria de uma maneira altamente organizada. Então, o materialismo alega que a consciência vem da matéria, a matéria gera a consciência, e com isso ela também considera que a matéria é mais importante do que a consciência, porque se ela é que gera, é da matéria que depende, a própria consciência depende da matéria. E até já pensando, levando o pensamento um pouco mais à frente nessa relação, talvez de importância, né? Não seria importância, porque no universo tudo tem importância. Mas se a gente for pensar, vamos colocar uma situação. Há um objeto e alguém está observando esse objeto. Vamos botar um copo, um exemplo que o próprio Dadayukteshananda usou esses dias quando estava explicando isso num curso.
a uma pessoa observando um copo. O copo não tem a capacidade de perceber a pessoa ali. O copo não tem conhecimento de que há uma pessoa ali observando ele. Não tem essa capacidade, ele não tem órgãos desenvolvidos que possam permitir a ele isso. Não tem faculdade cognitiva. Porém, aquela pessoa que está observando, ele tem a capacidade de perceber. Então, vamos considerar o objeto observado e o observador. Qual que parece para a gente mais desenvolvido? Então, considerando que o mais desenvolvido tende a ter mais importância pela sua capacidade de utilidade. O que é mais desenvolvido tem mais capacidade útil do que o menos desenvolvido, nesse caso específico que eu estou falando. O observador, obviamente, ele tem uma capacidade mais desenvolvida do que o objeto observado. E, seguindo nessa linha de raciocínio, bom, a gente primeiro entendeu que, beleza, então o ser que é capaz de perceber outro ser, o observador é mais desenvolvido e tem, assim, dessa maneira, mais importância do que o observado. Seguindo essa mesma linha, a gente para pensar, essa mesma lógica, a gente para pensar, bom, e aí falando sobre mente e consciência serem a mesma coisa ou não. Eu perguntaria, você tem mente? Para pensar se você tem uma mente. Normalmente, o mais comum, a resposta mais comum é que a gente fala, não, eu tenho uma mente. Então, beleza. A gente olha um copo, consegue perceber que existe um copo ou qualquer outro objeto ali. Quem tem a capacidade de perceber aquele objeto é a mente. A mente, ela, no ser humano, ela é desenvolvida a tal ponto que ela é capaz de perceber a si próprio, o próprio corpo e outros objetos. Porém, a partir do momento que a gente é capaz de perceber que nós mesmos temos mente, uma mente, a gente passa assim, não, eu tenho mente, eu penso, porque o meu corpo, tem o meu cérebro, mas dá para perceber que os pensamentos não estão no cérebro. Não estão no cérebro. Se a gente refletir um pouquinho, se entregar um pouco a esse pensamento, a gente percebe que os pensamentos vêm de algum outro lugar, que não é o cérebro. Esse lugar é a mente. E se a gente tem a capacidade de perceber que existe esse lugar de onde vêm os pensamentos, que é a mente, é porque existe um outro âmbito, um outro aspecto do nosso ser superior ainda à própria mente. Esse aspecto é o que é entendido dentro da filosofia do yoga como consciência. A consciência, então, ela é a testemunha. A gente costuma dizer que a consciência é a testemunha. Ela percebe a atuação da mente, ela percebe a atuação do corpo. Bom, daí a gente já percebeu que, logicamente, a gente consegue entender que mente não é igual à consciência e que há uma importância maior da consciência do que da mente e da mente do que da matéria. Bom, a ciência, ela chega no momento em que ela, na explicação de como surgiu o universo, ela começa a elencar hipóteses. Nenhuma das hipóteses são comprovadas. Há hipóteses lógicas, eles vão no caminho da lógica também e de experimentação, mas chega no momento em que não há uma explicação empírica que a gente possa comprovar.
Então a ciência mesmo não tem uma prova de como que foi criado. A filosofia do yoga e a Ananda Marga, antes da filosofia do yoga e da Ananda Marga, tem também, claro, muitas escolas filosóficas, muitas religiões que apresentam explicações para a criação do universo, só que essas explicações dessas escolas, dessas filosofias e religiões, elas dependem sempre de um ponto, fé. Há sempre um momento, que é onde a ciência não consegue passar, que as religiões e muitas filosofias também não conseguem explicar, e ali eles inserem a fé. A filosofia do yoga, especialmente apresentada pela Ananda Marga, trazida por Anandamurti, explica através da lógica, do pensamento lógico, como foi criado o universo do começo e como que termina tudo, do começo ao fim. E isso a gente chama de ciclo cósmico. E é sobre isso que eu vou explicar segundo o ponto de vista da Ananda Marga. Como eu disse, a gente entende, a filosofia yogica entende e explica que matéria vem da mente, mente vem da consciência. Tudo é energia e depende de pressão, compressão. A ciência já explica. O universo está expandindo ou o universo está contraindo. Eles sabem que há um movimento de contração e expansão, não conseguem ainda definir exatamente se esse momento agora do universo é um momento de expansão ou um momento de contração. O ciclo cósmico, que a gente chama dentro da filosofia de Brahma Chakra, também se divide em dois. Um momento expansivo, que chama de Sanchara, e um momento introversivo, que a gente chama. Então, um momento é para fora, metade desse ciclo acontece para fora e metade ela para dentro. Esse para fora, na verdade, é um processo de densificação do universo. A filosofia entende que tudo vem da consciência. E a primeira coisa que existiu é a consciência cósmica, a consciência suprema ou Deus. Eu acredito que todas as filosofias que entendem Deus de alguma maneira, mesmo que não chamem de Deus, alegam que Deus é infinito e eterno. Então, consciência pura. Antes de todo o universo manifestado, havia somente consciência pura. Dentro da filosofia a gente chama de Nirgun Brahma. A consciência não manifestada é um estado latente. Ali não havia mundo objetivo. Tudo era subjetivo. E é como se, costuma dizer de uma maneira mais lúdica, é como se Deus estivesse dormindo naquele momento. Deus é eterno, ele já existia, mas não havia ainda qualidade nele. Ele não estava expresso. E, naquele momento, havia sempre, como o yoga explica a Deus, Deus é formado por dois aspectos, consciência e energia, o princípio operativo. A gente chama de Shiva e Shakti. Esses dois formam Deus. Então, Deus, Shiva e Shakti são duas, como se fossem os dois lados de um mesmo papel. Se Deus fosse uma folha de papel, consciência era um lado, energia era outro. Então, naquele momento, não havia expressão do princípio operativo. Nesse momento, antes da criação do universo, havia somente a consciência pura, como se fosse, a gente chama de paz absoluta. Ali não havia expressão ainda, porém havia energia. E a vibração emanada da consciência pura, ela se projetava para o infinito, Deus é infinito, em ondas paralelas, que não se tocavam. Então não havia interação entre essas ondas e com isso não havia expressão. Porém,
tem o que chama de padrão das paralelas, não é padrão. Bom, aquela lei das paralelas que diz que toda paralela se toca no infinito. E assim sendo, o infinito é Deus. Em Deus, no infinito, em algum momento, essas ondas de vibração que eram paralelas, são paralelas, se tocaram. E quando começou a haver interação entre essas energias, entre essas ondas energéticas, é importante citar que dentro do princípio operativo, que eu chamei de Shakti, a energia ela tem 3 qualidades. Então, sutil, que a gente chama de Sattvika, mutatória, que a gente chama de Rajásika, e estática, que a gente chama de Tamásica. Então, essas energias, sutil, mutatória e estática, estavam se expressando de maneira retilínea e paralelos, até que em um certo momento elas se tocaram e começaram a se entrecruzar. Se tocando e entrecruzando, foi começando a haver interação entre essas energias. E quando essas linhas começaram a se cruzar, elas foram criando formas, e a forma primordial, por isso fala muito do triângulo na geometria sagrada e tudo mais, a forma primordial é o triângulo. A interação durante um tempo foi equilibrada. Essa interação entre as energias que começaram a se cruzar era de tal maneira que não havia um equilíbrio. A estabilidade era mantida. É como se fosse um triângulo, 3 pessoas em cada ponto, segurando uma corda. Uma está puxando para um lado, outra está puxando para o outro. Chega um momento em que o equilíbrio se quebra. Uma pessoa cansa, a outra se fortalece por qualquer motivo e puxa um pouco mais. E esse equilíbrio que mantém essa forma, ele se quebra. Esse momento em que há um desequilíbrio na interação dessas energias é o momento em que surge, ali é que começa o surgimento do universo. Lembra que é um processo de densificação, a gente saiu da consciência pura, essa consciência pura começou ali a haver uma interação energética dentro dela, essa interação energética, num processo de densificação, se rompeu, o equilíbrio se rompeu. Ali o que surge? Vamos do mais sutil ao mais denso. Surge a primeira emanação, é a mais sutil de todas. Então ela tem uma influência maior dessa energia, dessa guna que a gente chama, dessa qualidade sutil do princípio operativo. E forma o que a gente na filosofia chama de Mahatattva. Se quebrou esse equilíbrio e a primeira coisa que surge na criação é a mais sutil das coisas do universo criado, a mente cósmica. Da consciência cósmica surge a mente cósmica. Mahatattva, como eu disse, ali há uma predominância da energia sutil. Como a gente está num processo de densificação, há ainda uma pressão continua. E a densidade vai aumentando, indo do sutil para o denso. Se a gente estava no sutil, começa a haver uma densificação maior e chega um momento em que a gente sai de Mahatattva, a mente cósmica que está ali, ela tem naquele momento, isso é importante falar também, na hora que surge, é criada a mente cósmica, a consciência cósmica cria a mente cósmica, surge na própria mente cósmica o sentimento de eu existo. Então, a mente divina, a mente cósmica, percebe que ela existe no mundo manifestado. Aí não é mais Nirgun Brahma, aí passa a ser Sagun Brahma, que a gente chama. É o universo, é Deus manifesto, a consciência suprema já manifestada, mas na sua expressão mais sutil, onde há somente a sensação de que
eu existo. A mente cósmica é como se Deus falasse assim, beleza, agora eu existo, mas ainda não faz nada, só existe. Continua uma pressão de densidade, continua densificando e passa por um estágio que chama Arhantattva, que é um momento em que a própria mente cósmica ela se torna mais densa e percebe que ela é capaz de fazer algo. Ela ainda não fez nada, ela ainda não criou nada, mas ela vem da consciência pura, cria o mundo manifestado através, primeiro, da mente cósmica, que percebe primeiro que existe, continua progredindo nesse processo de densificação e passa a perceber que é capaz de fazer alguma coisa. E continua densificando. A pressão continua, esse processo de densificação do universo continua acontecendo e é criado, então, o que a gente chama de Chitta cósmico, de Chitta Tattva, aí sim, nesse momento, que é a predominância da energia estática, então Mahatattva é predominância da energia sutil, Arhantattva é predominância da energia mutatória, Rajasica, que a gente chama, e Chitta, predominância da energia estática. Ali começa a criação, como a gente entende por aí. Os dois primeiros estágios da mente cósmica, Mahatattva e Arhantattva, a gente chama de a parte subjetiva da mente cósmica. Ali não havia objeto ainda, naquele momento não havia objeto criado. Havia o sentimento de existência e havia o sentimento de que era possível fazer alguma coisa. Quando Chitta surge, existe o sentimento de que eu fiz algo. A mente cósmica percebe que ela fez algo. Ali começa o mundo manifestado. E o que essa mente cósmica fez? Ela criou, a partir dali, ela cria num processo, repito, de densificação, ela se torna ainda mais densa e começa a criar os 5 fatores fundamentais que formam todas as coisas existentes no universo. No processo de densificação, do mais sutil para o mais denso, primeiro, ela cria o fator eterial, que com uma densificação cria o fator aerial, o ar, densificando ainda mais, cria a luz, densificando ainda mais, cria o líquido, densificando ainda mais, cria o sólido. Quando esse processo de densificação chega nesse ponto da criação do fator sólido, a gente chega no final da metade do processo, no que dentro da filosofia a gente chama de Sanchara, que é esse processo de extroversão, que é o processo que a gente diz também que é um processo inanimado, porque até aqui não existe nenhum ser animado na criação do universo. Não existia até esse ponto a criação, porque não havia o que a gente chama de vida. Porém, a partir desse ponto, há o necessário para que se crie a vida. O processo de criação da vida é também um tema gigante, mas eu vou resumir também bem brevemente. Nesse momento que há os fatores, eles começam a interagir entre si. Ar, éter, luz, líquido, sólido, eles começam a se encontrar, a formar talvez aglomerações, não sei se esse é o melhor termo, mas vai ser outro que eu vou usar, que eu acho mais fácil para entender. E a partir dali, dessas interações entre os cinco elementos, duas coisas podem acontecer. Uma, esses elementos começam a se aglomerar, há essa interação, e toda interação, eu repito, há sempre compressão, há sempre pressão nesse processo. Quando há pressão interna, externa, para dentro,
Dentro há uma pressão também de dentro para fora. Quando a pressão de dentro para fora, nesse aglomerado, for maior do que a de fora para dentro, não há como aquela estrutura se manter. Então a gente diz que ela explode. Isso dentro da filosofia do yoga chama de Jodasphota. Ali ela se desfaz e volta a ser os elementos separados, que vão interagir de novo, vão formar aglomerações e vão buscar um novo equilíbrio. Porém, quando nessa aglomeração há um equilíbrio entre os fatores e há uma maior força de fora para dentro do que de dentro para fora, passa a existir uma organização naquele aglomerado que forma um núcleo comum. São muitos núcleos que, quando essa pressão se equilibra, aquilo tudo ali acontece, se forma um núcleo comum. A partir dali existe a possibilidade de formação de vida. Envolve coisas mais sutis, prana, a energia vital, ela entra naquele aglomerado e eu não vou falar como, isso é um negócio gigantesco, e a partir dali se formou a vida. Esse é o momento em que a gente sai do processo de densificação no ciclo cósmico, no ciclo da criação, e entra no processo de volta para a fonte. Ali começa com seres unicelulares, esse aglomerado que energia vital encontrou um ambiente, ficou ali, forma um ser unicelular que vai se aglomerar com outros seres unicelulares e vão formar aglomerados multicelulares que posteriormente eles vão se dividir, se multiplicar e uma hora vão formar seres multicelulares e aquilo continua. De seres multicelulares surgem plantas aquáticas, plantas terrestres, os peixes e anfíbios e répteis, num processo de desenvolvimento do sutil, consciência cósmica pura, foi densificando até chegar no momento em que havia as condições de surgimento da vida. A partir desse momento, a gente entra em Pratisanchara, que é a parte do processo que a gente chama da parte animada do processo, porque ali há seres animados. É a parte do processo em que há introspecção. Antes havia uma saída, era a consciência pura se expressando. Agora é a própria expressão dessa consciência pura no universo manifestado que volta para si, que começa a voltar para dentro. Então os seres começam a se desenvolver e há um desenvolvimento, um indicativo de desenvolvimento claro, a gente vê nos animais o desenvolvimento cerebral, tamanho do cérebro é um fator, mas a gente diz muito que é mente. O desenvolvimento da mente traz um desenvolvimento de sistema endócrino. Quanto mais complexo o sistema endócrino de um ser, mais desenvolvido ele é. E nesse processo, chega o ponto do ser mais desenvolvido, que é o ser humano. Nós somos o ponto capaz de gerar um momento de retorno para a fonte. Nós somos os seres capazes de, através do nosso esforço, se sutilizar tanto para que a gente possa fazer com que a nossa mente imerja na mente cósmica. Houve um momento em que a consciência cósmica gerou a mente cósmica se densificou e começou a gerar os elementos. A partir daquele momento começou a se formar a mente unitária. A gente é o ponto de retorno
para a mente cósmica. E como que a gente faz isso? Como que a gente veio para isso? Esse é um ponto muito importante. Tudo veio da consciência, segundo a filosofia do yoga, tudo veio da consciência suprema e para ela tudo vai voltar. A gente está aqui para isso. Nós, seres humanos, como os seres mais desenvolvidos aqui desse planeta, tem outros seres, possivelmente em outros planetas no mesmo nível, que são similares em constituição mental, talvez física não, mas em desenvolvimento, e até mais desenvolvidos talvez, mas dentro do que a gente vive, desse plano, dessa dimensão, nós somos os seres mais desenvolvidos. E como muitos mestres vieram a esse planeta ensinar o caminho de volta, mostrar que a gente é capaz de retornar. E eu diria que todos eles deixaram a meditação, às vezes com um nome diferente, mas os processos de introspecção, de observação de si, de desenvolvimento e expansão da consciência como a chave para que a gente feche esse ciclo. E como seres desenvolvidos que somos, a gente já está num momento, num estágio de desenvolvimento capaz de perceber que nós não devemos cuidar só de nós. A gente chegou num estágio de desenvolvimento que nos tornou capazes de nos desenvolvermos a ponto de retornar para a fonte e não mais precisar de um corpo, assim como de auxiliar todos os outros seres no processo de desenvolvimento deles. Todos os seres vão se desenvolver do reino animal, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, até que chegue à sua forma humana e daí a gente retorne para a fonte, para a consciência suprema, para a consciência pura. Então, essa é a ferramenta que foi trazida para nós, seres humanos, praticarmos, ampliarmos a nossa consciência, expandirmos a nossa consciência até que ela se torne infinita e que possamos finalmente mergulhar em Deus. Isso era o que eu queria compartilhar com vocês. É um tópico bem complexo. Eu espero que tenha ficado um pouco claro dentro da possibilidade do assunto. E qualquer coisa, conversa com a gente também, pelo WhatsApp, pelo Instagram. É um assunto muito interessante, a gente indica leitura e cursos até para um aprofundamento maior. O assunto se estendeu um pouquinho mais, mas há tempo ainda, por isso a gente vai agora para o nosso momento de praticar esse nosso caminho de retorno para a consciência suprema, meditando. Então peço que você já encontre uma posição confortável. Antes, enquanto a gente está ouvindo, a gente vai mudando de posição toda hora e às vezes não fica na posição mais confortável para meditar. Encontre uma posição confortável, já vai fechando os seus olhos. O assunto é complexo, exigiu muito da mente, mas agora vamos acalmar ela um pouco. E para isso, para trazer essa vibração do amor cósmico, eu vou cantar um pouco de mantra, 2 minutinhos. Mantra que diz que tudo que existe é a expressão do amor divino. Tudo é amor, tudo é Deus. Babanam Kevalam. Se quiser, canta um pouquinho, se não, só ouve.
Mantenha seus olhos fechados, coluna ereta, respiração solta, livre, leve. Ajusta seu corpo, encontre uma posição confortável para as pernas, para os braços. Se for capaz, toque a ponta da língua no céu da boca. Mantenha ela ali. Observa cada parte do seu corpo, começando nos seus pés. Veja se há alguma tensão. E vá relaxando. Se precisar se mover para ajustar, se mova. Agora é hora de se ajustar para depois não mover mais. Relaxa as pernas, o quadril. Senta lá atrás. Move um pouquinho o seu tronco para que haja leveza e flexibilidade. Coluna ereta, mas sem tensão. Imagina que há uma linha que vem do centro da Terra, passa pelo seu cóccix, por toda a sua coluna e sai lá no alto da sua cabeça. Te conecta com todo o cosmos. Observa a sua respiração um pouco. Olha o ar que entra. Olha o ar que sai. Perceba que a respiração é a sua âncora. Ela te resgata de pensamentos, de sensações, de interferências externas. Não lute contra nada. Apenas volte sua atenção para a respiração. Visualize um lindo gramado e você caminha descalço. Há uma sensação de conforto, de segurança. Um dia lindo, uma brisa suave lhe acaricia e você caminha sem objetivo. A sensação de paz aumenta, a alegria no seu coração. Você opta por se sentar nesse gramado. Sente ainda mais conforto. Ainda mais paz. Ali, você fecha os seus olhos e olha para dentro. Percebe que a paz que você sente não vem de fora. Ela vem de dentro de você. Te preenche por completo. E subitamente você percebe um brilho no centro do seu peito.
esse brilho se expande e vai te trazendo uma sensação ainda melhor. Como se você agora estivesse preenchido de amor. Seu corpo todo brilhante. Não há mais matéria densa. Há luz. Essa luz extravasa os limites do seu corpo. E você deixa de ter forma. E ainda assim, continua se expandindo. Cresce. Se expande em todas as direções. Ocupa todo o planeta. Transforma tudo que toca em luz. O planeta, outros planetas, você expande. Todo o sistema solar, toda a Via Láctea. Você se expande e alcança todo o universo. Ainda mais alcança o próprio infinito. Você é luz infinita. Sinta a sua luz. Sinta a sua infinitude. Continue emanando essa luz. Amor. Infinito. Sua luz, então, lentamente retorna. Vai permitindo que cada entidade volte a tomar sua forma individual. E do infinito você ocupa o universo. Do universo, essa galáxia. Segue seu caminho de volta. Ocupa esse planeta. Até que seu corpo, mais uma vez, toma forma, ainda de pura luz. E essa luz retorna ao centro do seu peito, de onde ela veio e onde reside. Ela se guarda e o seu corpo toma forma, mais uma vez, de matéria, densidade de matéria.
você observa um pouco mais a sua respiração. Observa o seu nível de relaxamento nesse momento. E lentamente começa a se conectar com as forças externas, com o mundo fora de você. Ouve os sons, sente o cheiro, a temperatura, sente o chão que lhe acolhe. E lentamente começa a mover as extremidades do corpo, dedos das mãos, dedos dos pés. Faz o movimento que o seu corpo pedir, se desejar, desfaça a postura lentamente. Quando estiver pronto, descortina os olhos. Voltando. Agradeço a companhia mais uma vez. Semana que vem estaremos aqui de novo. Reforço qualquer interesse em um conhecimento mais profundo das técnicas de meditação. Eu repito sempre que o que a gente faz aqui é mais um processo de relaxamento. Meditação, ela é um processo interno que requer abstração dos sentidos. Enquanto você está me ouvindo falar, você não consegue entrar num estágio mais profundo de meditação. Então, estamos sempre conectados com monges e monjas que podem auxiliar você no seu processo de busca, de interiorização. Entre em contato conosco, a gente conecta vocês com eles e façam as práticas que oferecemos aqui, que assim você vai estar se preparando o seu corpo somente para outros níveis de introspecção. Muito obrigado pela companhia. Até a semana que vem.